Ethan ficou completamente maravilhado enquanto o Capitão Levi liberava um único e devastador jato de fogo negro. Num piscar de olhos, o terrível demônio de classe S que antes dominava o campo de batalha foi completamente destruído. O poder absoluto do ataque deixou Ethan sem palavras, sua câmera tremia ligeiramente enquanto ele tentava processar o que acabará de testemunhar. Um dos espectadores assistindo à transmissão ao vivo não conseguiu conter sua empolgação. Com clara alegria na voz, ele destacou que até mesmo monstros de tal nível aterrorizante não conseguiram resistir à força esmagadora do capitão. O sinal da transmissão começou a piscar e a distorcer levemente devido à intensidade da batalha. Ao mesmo tempo, o chat explodiu com milhares de mensagens enquanto os espectadores corriam para celebrar a incrível conquista de Levi ao derrotar um espírito de classe S. Perto dali, um grupo de meninas do ensino médio assistia à cena com olhos brilhantes. Começaram a admirar sinceramente a equipe, se perguntando em voz alta se esses guerreiros seriam realmente capazes de erradicar todos os espíritos de classe S que ainda existiam no mundo. Uma das meninas falou com entusiasmo esperançoso, sugerindo que, se isso fosse realmente possível, então os espíritos de classe A também desapareceriam eventualmente. Se isso acontecesse, significaria algo que a humanidade quase havia esquecido como imaginar. Significaria que o apocalipse interminável finalmente poderia chegar ao fim. Pela primeira vez em anos, as pessoas assistindo pareciam sentir uma centelha de verdadeira esperança. Era o tipo de esperança que sugeria que a longa era de medo e escuridão finalmente poderia estar chegando ao fim. Uma garota limpou silenciosamente os olhos enquanto lembrava de seus pais. No fundo de seu coração, ela percebeu que talvez eles finalmente tivessem vivido o suficiente para ver a chegada daqueles que realmente poderiam salvar o mundo. Outro jovem sentiu uma alegria silenciosa, mas poderosa, crescendo dentro dele. Pela primeira vez, ele acreditou que esses lutadores realmente poderiam acabar com o pesadelo que assombrava a humanidade há mais de 50 anos. Em outra casa pela cidade, uma mãe e sua pequena filha estavam juntas no sofá, assistindo à mesma transmissão de notícias em sua televisão. A menininha olhou para cima, inocente, e perguntou se isso significava que ela não precisaria mais ter medo. Ao ouvir essas palavras, a mãe sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos. Em outro lugar, uma garota do ensino médio estava sozinha no canto de uma rua tranquila, chorando silenciosamente enquanto assistia às notícias em seu celular. Em seus pensamentos, ela falava com seus pais que já não estavam mais vivos, percebendo que finalmente uma verdadeira centelha de esperança havia surgido. Lágrimas de felicidade rolavam suavemente por suas bochechas enquanto ela olhava para uma foto calorosa dos três juntos, desejando de todo o coração que eles ainda estivessem vivos para ver esse momento. Enquanto isso, o mensageiro soltou um longo bocejo enquanto os outros ao redor conversavam alegremente sobre a vitória. Com um tom ligeiramente irritado, ele reclamou que o retorno estava demorando demais e ninguém sabia quanto mais tempo ainda teriam que esperar. Ao mesmo tempo, Ethan e vários outros operadores viraram suas câmeras para o galo, curiosos sobre a estranha criatura que estava viajando com a equipe. De repente, o mensageiro sentiu uma aguda sensação de alarme. Percebeu que havia esquecido algo importante. Nesse exato momento, os operadores de câmera congelaram de medo ao perceberem algo chocante: o galo acabará de falar. No entanto, o mensageiro não estava nem um pouco atento às reações deles. Sua mente estava completamente focada na sensação desconfortável de que havia negligenciado algo crítico. Enquanto isso, Theo parecia extremamente exausto. Sua postura estava ligeiramente curvada, e ele parecia prestes a desabar a qualquer momento. Virando-se para Fênix com preocupação nos olhos, ele se perguntou baixinho se a pessoa que o convocara ainda não o havia chamado de volta porque talvez já tivesse morrido. Justo então, um subordinado entrou correndo na sala com notícias urgentes. Ele informou que várias pessoas estavam solicitando permissão para usar a fonte espiritual localizada na parte leste da floresta. No entanto, assim que ele percebeu o estado exausto de seu mestre, sua expressão mudou completamente. O choque tomou conta de seu rosto, e ele lutou para esconder seu horror. Theo olhou para ele com um olhar sombrio e perguntou com a voz baixa se ele realmente parecia tão terrível. Enquanto falava, penas começaram a cair lentamente de seu corpo.
Com uma expressão amarga, ele se perguntou por que ainda não havia sido convocado de volta. O subordinado observava, em crescente pânico, enquanto mais e mais penas continuavam a cair no chão. Nesse momento, o Fênix chegou silenciosamente a uma conclusão preocupante. Algo havia dado muito errado com a situação. A rainha já havia morrido, e agora o rei parecia estar morrendo lentamente também. Enquanto isso, na cidade abandonada de P, na Rússia, Jasper e o mensageiro seguiam de perto Levi. Levi calmamente perguntou a Jasper se havia um fantasma escondido no edifício próximo. Jasper se concentrou brevemente e então confirmou que ele realmente podia sentir a presença de um. De repente, uma enorme rocha caiu em sua direção a uma velocidade aterrorizante. Os olhos do arauto se arregalaram enquanto ele percebia instantaneamente que o fantasma já havia chegado. Sem hesitar, Levi deu um passo à frente e se colocou na frente de todos, protegendo o grupo com seu corpo. Nesse exato momento, o espírito finalmente se revelou e lançou seu ataque. Era nada menos do que o infame demônio de classe S conhecido como Michutka. Mesmo assim, a expressão de Levi permaneceu tão calma quanto sempre, como se a súbita aparição de um inimigo tão poderoso não o perturbasse nem um pouco. No instante seguinte, Levi deu um rápido chute que fez o demônio ser lançado para trás no ar. Michutka olhou em descrença, incapaz de aceitar que este lutador humano poderia ser mais forte do que ele. Antes que pudesse reagir, Levi já havia aparecido atrás dele com uma velocidade incrível. Continuando seu ataque, Levi golpeou novamente no ar, pegando o espírito completamente desprevenido. Com um golpe esmagador, ele jogou Michutka direto no chão. Perto dali, Jasper assistia toda a cena com admiração, enquanto o arauto avaliava calmamente a luta e concluía que esse oponente era apenas um espírito de classe S. Lá longe, o comandante supremo da Rússia assistia à transmissão e sentia uma genuína surpresa. Ele finalmente entendeu o quão extraordinária era a força de Levi. Um jovem espectador assistindo à batalha em casa não conseguiu segurar sua empolgação e soltou um grande grito de admiração. Em outro lar, um casal assistia Levi destruir friamente o espírito maligno. Seus rostos estavam cheios de inveja e admiração por tamanha força incrível. Enquanto isso, Levi próprio agarrou o espírito maligno pela cabeça com uma mão. Com a outra, ele começou a invocar um mar de chamas giratórias ao redor da criatura. Em segundos, o fogo se espalhou pelo corpo do demônio, fazendo-o gritar de agonia enquanto as chamas o devoravam. No entanto, Levi observava cuidadosamente com um toque de incerteza, esperando que Michutka finalmente tivesse sido destruído. Da última vez que lutou contra um inimigo semelhante, as chamas não haviam sido suficientes para eliminá-lo completamente. Esse oponente havia sido mais forte do que essa criatura brilhante vermelha. Rugindo de raiva, o espírito maligno se agarrou à parede e admitiu que este homem era realmente tão perigoso quanto os rumores diziam. Escondido atrás de uma barreira, ele secretamente se alegrava por ainda ter uma possível rota de fuga. Quando Levi se afastou brevemente, a criatura imediatamente tentou escapar. No entanto, o arauto percebeu o movimento instantaneamente. O galo percebeu a energia sinistra ao redor do espírito semelhante a um urso e rapidamente percebeu que esta deveria ser a verdadeira forma de um demônio de classe S. Sem perder tempo, o mensageiro voou em direção ao herói e informou urgentemente sobre a situação. Logo o galo já estava perseguindo o espírito em fuga. A criatura que fugia amaldiçoava-o furiosamente enquanto tentava escapar. De repente, Michutka balançou suas garras violentamente e lançou um ataque afiado em direção ao mensageiro. O arauto mal conseguiu desviar do golpe enquanto continuava a recuar. Ao mesmo tempo, ele liberou um ataque congelante em direção ao demônio. O espírito maligno percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Uma de suas pernas já estava presa no gelo, e seu rosto se torceu de fúria enquanto ele perdia o controle e avançava para atacar. Vendo as garras afiadas vindo em sua direção, o arauto entrou em pânico. Naquele momento aterrorizante, ele percebeu que sua vida estava por um fio. Desesperado, ele mentalmente chamou Tel, pedindo ajuda. Quase instantaneamente, Levi apareceu bem à sua frente e o protegeu do ataque. Com um único golpe poderoso, Levi destruiu o ataque do demônio e forçou o inimigo a retroceder.
Somente então o mensageiro finalmente se sentiu seguro novamente e recuperou a compostura. Mesmo assim, ele continuou chamando ansiosamente pelo seu genro. Tudo isso aconteceu bem diante dos olhos de Jasper. Observando a cena, ele ficou extremamente curioso sobre quem exatamente o galo estava chamando tão desesperadamente. Enquanto isso, o espírito maligno tentou fugir em pânico, esperando escapar do humano aterrorizante. No entanto, Levi se teleportou instantaneamente e apareceu diretamente na frente da criatura em fuga. Olhando para ela com indiferença fria, ele comentou calmamente que o monstro na verdade parecia até um pouco fofo. A calma e quase brincalhona observação de Levi deixou o espírito maligno completamente atordoado. A criatura congelou por um momento, incapaz de entender como alguém que enfrentava um monstro de classe S poderia falar com tanta indiferença. Sem mostrar a menor hesitação, Levi de repente agarrou o espírito pelo pescoço e o levantou no ar. O monstro imediatamente entrou em pânico, lutando violentamente enquanto gritava que era um espírito de classe S e não deveria ser tratado com tanta leveza. Como se a criatura não pesasse nada, o protagonista caminhou casualmente até Jasper enquanto segurava o monstro que se debatia. Entregando-o como se fosse um presente, ele perguntou com um sorriso curioso se Jasper achava o pequeno urso fofo. Assistindo a essa cena absurda se desenrolar, o mensageiro ficou pálido. Uma sensação terrível se formou em seu peito, e ele de repente teve uma péssima premonição sobre o que estava prestes a acontecer. Levi e Jasper olharam para a criatura com expressões estranhamente interessadas. Começaram a discuti-la como se estivessem examinando um animal no mercado, se perguntando se tal urso fofo poderia ter um gosto bom se fosse assado. Vendo essa situação familiar, o mensageiro suspirou interiormente. No fundo, ele já sabia exatamente como a história terminaria, porque já havia visto esse tipo de situação acontecer muitas vezes antes. Levi então sugeriu casualmente que Jasper tentasse cozinhar o urso e ver como ele ficava. Jasper imediatamente concordou com entusiasmo, claramente empolgado com a oportunidade incomum. Logo chamas cercaram o corpo do urso. O espírito rosnou de raiva e riu com os dentes cerrados, completamente convencido de que tal fogo primitivo jamais seria capaz de assar um poderoso espírito de classe S como ele. Mas de repente sua confiança desapareceu. Chamas azuis se acenderam ao redor de seu corpo, enviando um frio arrepiante para seus ossos. A sensação era como se algo dentro dele estivesse lentamente se dissolvendo. Jasper observou a situação cuidadosamente, mas depois balançou a cabeça com desapontamento. Como a carne claramente não estava cozinhando corretamente, ele concluiu que esse tipo de fogo não era adequado. Em resposta, Levi calmamente invocou uma poderosa chama verde. Nesse momento, o demônio urso parecia perder toda a esperança. A expressão da criatura sugeria que ela já havia aceitado seu destino trágico. Antes que pudesse se recuperar da dor das chamas anteriores, o novo fogo verde a engoliu completamente, queimando ferozmente seu corpo. O monstro gritou de dor insuportável enquanto as chamas o devoravam. Incapaz de assistir a tal cena horrível, Jasper finalmente virou a cabeça para longe do corpo carbonizado e retorcido. Quando o fogo finalmente terminou e apenas ossos restaram, Jasper olhou para os restos com pesar e comentou tristemente que não restava nem um pedaço de carne para comer. Nesse momento, a expressão de Levi se tornou fria. Uma chama negra se acendeu em sua palma, e com um simples movimento de sua mão, ele reduziu os ossos restantes a cinzas instantaneamente. A criatura soltou um último grito aterrorizado antes de se desintegrar em pó que se espalhou pelo vento. Depois disso, Levi e Jasper concordaram calmamente que, de agora em diante, seria muito mais simples simplesmente queimar os espíritos imediatamente. Enquanto isso, o mensageiro franziu a testa profundamente enquanto um pensamento de repente retornava à sua mente. Finalmente, ele lembrou exatamente o que havia esquecido mais cedo. Ele se lembrou que Theo estava gravemente ferido durante a batalha anterior. Com crescente preocupação, ele se perguntou como Theo havia se recuperado depois de voltar. Por um breve momento, sua expressão se iluminou ao pensar em contatá-lo para verificar se ele estava bem. No entanto, o pensamento desapareceu rapidamente. Ele decidiu que Theo provavelmente precisaria de tempo para se recuperar, especialmente porque a ferida havia sido sofrida enquanto o protegia. Enquanto isso,
Os subordinados de Theo observavam com horror. Perceberam que seu senhor já havia perdido uma quantidade assustadora de penas, e se as coisas continuassem assim, ele logo poderia ficar completamente careca. Ao mesmo tempo, os noticiários globais anunciavam que a equipe de extermínio de fantasmas havia eliminado com sucesso o espírito do dragão sombrio junto com outra criatura de classe S no país Z. Gigantescas telas externas nas cidades exibiam imagens mostrando a destruição da Rainha do Sangue, outro monstro aterrorizante de classe S que havia aterrorizado o país Y. Logo depois, novos relatos confirmaram a morte do temido Senhor Escorpião, um poderoso espírito de classe S do país S. Um atrás do outro, os países começaram a enviar cartas oficiais para Hua Xia. Essas mensagens propunham cooperação, amizade e assistência mútua, e cerimônias formais foram realizadas, onde os líderes expressaram abertamente sua disposição de contar com a China. As notícias sobre a equipe de extermínio de fantasmas continuaram a se espalhar pelo mundo. Logo, outra transmissão revelou que eles haviam ajudado um país diferente a destruir o poderoso Thunderlord, um espírito de classe S. Ao redor do globo, as pessoas se reuniram em torno de televisões, telefones e grandes telas públicas, assistindo ansiosamente a cada atualização sobre a lendária equipe da China. Graças à ajuda deles, o aterrorizante Rei dos Lobos Fantasmas, outro espírito de classe S, havia sido derrotado em mais um país. Pouco a pouco, o mundo começou a voltar à vida novamente. Mas na cidade abandonada de Pe, no estado de Teia, um novo e ominoso espírito apareceu de repente. A criatura falou calmamente, afirmando que havia esperado por esse exato momento. Finalmente, ela teve a oportunidade de encontrar a lendária equipe de Homem e Espírito. Levi olhou para o recém-chegado com leve curiosidade e perguntou calmamente se o espírito sabia sobre a chegada deles com antecedência. Em resposta, o senhor do submundo bateu sua foice contra o chão de pedra, rachando. Com um sorriso zombeteiro, perguntou se Levi realmente acreditava que aquilo contava como uma saudação adequada. O espírito então apontou sarcasticamente que Levi já havia destruído todos os outros monstros de classe S. Aparentemente, ele agora tinha vindo para eliminá-lo também, a fim de salvar o mundo. O senhor do submundo deu uma risada baixa e admitiu que talvez houvesse alguma verdade escondida naquela suposição. De pé perto dali, Jasper apoiava entusiasticamente Levi, declarando com confiança que eles definitivamente deveriam destruir esse inimigo e continuar salvando a humanidade. No entanto, a expressão do espírito permanecia perfeitamente calma. Um estranho sorriso satisfeito apareceu em seu rosto enquanto ele afirmava calmamente que, infelizmente para eles, destruí-lo seria impossível. Jasper franziu a testa confuso e perguntou em voz alta se isso significava que até mesmo as aterrorizantes chamas negras de Levi não seriam capazes de ferir o inimigo. Cercado por chamas negras, o senhor do submundo soltou uma risada alta. Com total desprezo, ele os lembrou que já havia dito que não podia ser destruído. O mensageiro observava a cena com descrença, começando a perceber que o inimigo realmente não demonstrava medo das infames chamas negras de Levi. Então, o senhor do submundo levantou lentamente sua foice e declarou friamente que o fim da humanidade era inevitável. Segundo ele, a Era das Anomalias finalmente havia chegado. Ele admitiu que os humanos haviam lutado de maneira impressionante. Então, apertando com força o cabo de sua arma, ele girou sua foice pelo ar, forçando as chamas negras de Levi para o lado. Imediatamente depois, ele avançou para atacar, anunciando com confiança que era hora do herói descansar em paz. Mas Levi calmamente desviou do ataque com habilidade sem esforço. Seus olhos se tornaram frios enquanto ele se movia num piscar de olhos, aparecendo repentinamente atrás de seu oponente. O senhor do submundo sentiu o perigo e se virou rapidamente. No entanto, exatamente naquele momento, a chama vermelha de Levi o atingiu diretamente na cabeça. Reagindo instantaneamente, o espírito balançou sua foice pelo ar em um contra-ataque feroz, mas Levi já havia se movido para o lado e evitado o golpe. Rindo alto, o senhor do submundo zombou dele abertamente. Ele notou com desprezo que até mesmo a famosa chama negra capaz de queimar almas se mostrou inútil contra ele. Com total facilidade, ele afastou as chamas vermelhas restantes, acrescentando zombeteiramente que fogo comum tinha ainda menos chance de lhe causar danos. Cheio de confiança,
ele avançou novamente, convencido de que a vitória já estava em suas mãos. Levi calmamente observou cada movimento. No último momento, ele rolou suavemente para o lado, evitando o golpe mortal por um tris. O inimigo fez uma pausa por um segundo, encarando Levi com surpresa visível. No instante seguinte, Levi levantou lentamente a mão, e sua palma começou a brilhar com um novo e desconhecido poder. Um poderoso golpe envolto em chamas azuis atingiu diretamente o rosto do Senhor do Submundo. Levi deu um passo para trás rapidamente ao ouvir a criatura soltar um grito de dor. Com os dentes cerrados, o espírito admitiu com ódio que esse fogo parecia penetrar profundamente em seus ossos. Observando a batalha cuidadosamente, o arauto percebeu algo importante. As chamas negras falharam, mas as chamas azuis claramente eram capazes de danificar o inimigo. Compreendendo essa descoberta, ele rapidamente comunicou seus pensamentos a Levi. O herói imediatamente acenou com a cabeça, decidindo tentar combinar as chamas azuis e verdes mais uma vez. A chama verde se reuniu rapidamente nas mãos de Levi. Girando em um poderoso redemoinho, ela avançou em direção ao Senhor do Submundo. Em pé nas chamas furiosas, o espírito riu confiante e declarou que nem as chamas azuis nem as negras poderiam destruí-lo, porque ele era o governante deste mundo. Ele proclamou com orgulho que, enquanto seu verdadeiro corpo existisse em algum lugar, espíritos e anomalias continuariam a aparecer sem fim. Com confiança arrogante, ele anunciou que ele mesmo era o verdadeiro apocalipse destinado a destruir a humanidade. Observando tudo isso com atenção, o arauto forçou sua memória, tentando desesperadamente lembrar a verdadeira natureza e origem da misteriosa chama azul. Então, no meio do caos, ele de repente notou algo profundamente perturbador, algo que fez seu coração pular de medo. Uma realização arrepiante se infiltrou em sua mente enquanto seus olhos se fixavam na visão estranha à sua frente, e uma sensação desconfortável começou a se espalhar pelo seu peito. Grossas correntes de fumaça escura e sinistra lentamente se enrolavam e torciam ao redor do corpo do Senhor do Submundo, como sombras inquietas dançando no ar. A névoa negra se movia em espirais estranhas, se agarrando a ele como se estivesse vivo e se alimentando da escuridão ao redor de sua presença. Essa fumaça estranha não era comum. Era a energia remanescente deixada após as mortes de inúmeras criaturas, os últimos vestígios de sua força vital flutuando no ar e se reunindo ao redor dele como uma neblina silenciosa de funeral. Nesse instante, o pensamento o atingiu como um raio. Uma possibilidade aterrorizante passou por sua mente, fazendo seu couro cabeludo formigar. No mesmo momento, o comandante e os observadores assistindo à batalha pelas telas da sala de controle também reagiram rapidamente, percebendo que algo estava terrivelmente errado. O comandante imediatamente se tensionou e levantou a voz, ordenando urgentemente à mulher ao seu lado que entrasse em contato com Ethan imediatamente. Ele a instruiu a transmitir a descoberta sem demora e garantir que a equipe de combate recebesse o aviso de imediato. Nesse exato momento, Ethan estava de pé no chão abaixo, segurando uma câmera e transmitindo tudo o que acontecia no céu para o público assistindo a transmissão ao vivo. Seus olhos estavam fixos na intensa batalha que se desenrolava bem acima dele. Assim que a mensagem chegou em seu fone de ouvido, Ethan congelou por um breve momento antes de entender rapidamente a urgência. Sem hesitar, ele se preparou para passar a informação o mais rápido possível. Após terminar seu relatório, o jovem levantou a voz e gritou para Levi. Explicou urgentemente que o espírito provavelmente era incapaz de sair da área restrita que o cercava. Por causa disso, ele sugeriu um plano agressivo. Se Levi conseguisse empurrar o inimigo para além do limite daquela zona com força, a situação poderia mudar repentinamente a favor deles. Enquanto isso, o Senhor do Submundo ficou estranhamente quieto. Sua expressão se endureceu como se estivesse calculando algo com cuidado, observando silenciosamente o campo de batalha enquanto ponderava seu próximo movimento. Sem aviso, Levi de repente se teleportou diretamente à sua frente. A aparição repentina assustou tanto o inimigo que ele se encolheu instintivamente para trás. No instante seguinte, Levi lançou um golpe devastador. Seu ataque se transformou em um pilar de luz cegante que avançou e perfurou diretamente o estômago do Senhor do Submundo.
A força esmagadora do golpe arremessou o Senhor do Submundo para trás no ar, enviando seu corpo a vários metros de distância, como uma boneca de pano pega por uma tempestade violenta. Ele imediatamente olhou nervosamente para o limite escarlate brilhando atrás dele. Só depois de confirmar que não havia realmente cruzado ou tocado nele, soltou um suspiro de alívio, percebendo quão perigosamente perto ele havia chegado. No entanto, aquele momento de alívio durou menos de um segundo. Quase imediatamente, ele percebeu outra ameaça se aproximando, enquanto o punho de Levi rasgava o ar em sua direção com um som agudo e assobiando. Nesse exato momento, o Senhor do Submundo já havia sido empurrado para além da linha escarlate que marcava o limite da zona proibida. Ele rapidamente se estabilizou no ar, dobrando ligeiramente os joelhos enquanto recuperava o controle de seu equilíbrio. Seus olhos se fixaram na linha brilhante à frente, percebendo lentamente que agora estava completamente fora dela. Um estranho sorriso lentamente se espalhou por seu rosto. Olhando para Levi, ele declarou confiantemente que mesmo fora da área restrita, ele não havia sofrido nenhum dano real. Nesse momento, o arauto franziu ligeiramente a testa e levantou a voz, aconselhando o alto Levi a tentar usar as chamas verdes e negras novamente contra o inimigo. Ouvindo a voz do Senhor do Submundo, o deus de repente virou a cabeça bruscamente na direção dele. Seus dentes se cerraram enquanto a irritação ficava claramente estampada em seu rosto. Um único pensamento irritado cruzou sua mente. Aquele pássaro tinha se tornado incrivelmente irritante, constantemente interferindo e tornando as coisas mais complicadas do que já estavam. Nesse momento, uma ideia sombria e gananciosa surgiu repentinamente na mente do Senhor do Submundo. Ele percebeu que, se simplesmente a devorasse, seu poder poderia aumentar drasticamente em um instante. Mas enquanto o inimigo estava distraído com seus próprios pensamentos, Levi já havia avançado a uma velocidade incrível, com as duas mãos firmemente segurando uma massa de chamas verdes violentamente ardentes. No entanto, Levi de repente parou no ar. Suas sobrancelhas se franziram de confusão enquanto ele olhava ao redor do espaço vazio, como se o inimigo que ele estava prestes a atacar tivesse simplesmente desaparecido. O mensageiro também arregalou os olhos surpreso, vasculhando cuidadosamente o espaço ao redor. Ele não percebeu a mão escura lentamente se esticando em sua direção, das sombras atrás dele. Nesse exato momento, Jasper reagiu instantaneamente. Com um movimento repentino, ele agarrou o deus e o puxou para o lado, fazendo o ataque iminente errar por um tris. O Senhor do Submundo se virou bruscamente, seus olhos se arregalando enquanto olhava para eles com surpresa evidente, não esperando que seu ataque sorrateiro falhasse. Enquanto Jasper começava a gritar desesperadamente o nome de Levi pedindo ajuda, a raiva do inimigo explodiu. Veias se destacaram em seu rosto enquanto ele cerrava os dentes e amaldiçoava mentalmente o traidor com ódio ardente. Com um rugido furioso, ele balançou sua enorme foice para cima. Chamas azuis envolveram a arma enquanto ele a levantava, preparando-se para desferir um golpe devastador. Mas no segundo seguinte, a mão de Levi apareceu de repente e parou a arma no meio do golpe. A força do impacto fez até mesmo as almas presas nas chamas azuis tremerem. Assistindo a tudo de lado, Ethan sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Só agora ele percebeu o quão perigosamente próxima a situação tinha chegado de se transformar em um desastre completo. Enquanto isso, Levi já havia liberado um poderoso jato de chamas verdes, direcionando a torrente flamejante diretamente para o Senhor do Submundo. O fogo se espalhou rapidamente, formando uma onda furiosa que rapidamente envolveu a parte inferior do corpo do inimigo. A explosão repentina de calor e dor fez o Senhor do Submundo entrar em pânico pela primeira vez. Ele lançou um olhar furioso para Jasper, que ainda segurava o galo com força. Sua voz estava cheia de veneno enquanto ele amaldiçoava Jasper sem parar, chamando de traidor sem misericórdia. Então, seu tom mudou ligeiramente, tornando-se mais sombrio e ameaçador. Ele avisou a Jasper que, se ele mesmo fosse destruído, Jasper também não sobreviveria e desapareceria junto com ele. Consumido pela raiva, ele exigiu em voz alta que Jasper desaparecesse deste mundo completamente, sua voz ecoando com um ódio furioso. Levi virou calmamente a cabeça para Jasper e perguntou se ele realmente entendia o que o inimigo estava falando.
O jovem balançou honestamente a cabeça e admitiu que não fazia ideia. Enquanto isso, Ethan ouvia a rápida análise chegando através de seu fone de ouvido. Um pensamento horrível atravessou sua mente: destruir o Senhor do Submundo poderia também significar a morte de Jasper. De repente, o corpo do inimigo começou a piscar de forma estranha, aparecendo e desaparecendo em flashes breves. A visão perturbadora assustou o jovem que estava assistindo à batalha. Enquanto Levi vasculhava a área cuidadosamente, Jasper de repente gritou para ele e apontou urgentemente para uma direção específica. Ao ouvir isso, Levi se virou instantaneamente. No segundo seguinte, Levi avançou sem hesitar. Seu punho, envolto em chamas verdes ardentes, disparou na exata posição que Jasper havia indicado. Justo quando o Senhor do Submundo reapareceu, ele se deparou com uma visão aterrorizante: um punho flamejante já a poucos centímetros de seu rosto. O golpe poderoso atingiu e o mandou voando. Rangendo os dentes de fúria, ele continuou a lançar maldições a Jasper, olhando-o com ódio puro enquanto repetidamente o chamava de traidor. Nesse momento, o arauto de repente percebeu algo importante. Após sair da zona proibida, o Senhor das Sombras havia começado a evitar as chamas verdes, sugerindo que a própria zona estava alimentando sua força. Compreendendo a situação instantaneamente, ele gritou um aviso a Levi. O inimigo claramente estava enfraquecendo fora da zona proibida, então ele não poderia ser deixado voltar, precisava ser queimado ali mesmo. Ao ouvir essas palavras, a fúria do Senhor do Submundo alcançou seu pico absoluto, seu corpo inteiro tremendo de raiva incontrolável. De repente, Levi se teleportou novamente, aparecendo diretamente atrás dele antes que o inimigo pudesse reagir ou se preparar para se defender. O Senhor do Submundo tentou revidar, balançando selvagemente, mas seu ataque cortou o ar vazio, pois Levi já havia desaparecido novamente. Um momento depois, Jasper gritou novamente, apontando urgentemente para o novo local do inimigo. Levi apareceu instantaneamente ao lado dele e desferiu um golpe brutal em seu ombro. O golpe foi tão forte que o braço que segurava a foice foi completamente arrancado. O Senhor do Submundo soltou um grito horrível de dor. Seu corpo tremeu violentamente enquanto ele gritava ameaças furiosas, jurando que mataria Levi. A batalha se intensificava ferozmente pelo céu. Enquanto isso, o arauto assistia de perto, continuamente incentivando Levi a queimar o inimigo com as chamas a cada oportunidade. O Senhor do Submundo tentou chutar Levi para longe, mas Levi bloqueou o golpe com facilidade. Ele contra-atacou imediatamente, atingindo nas costas, depois no rosto, seguido de vários golpes pesados em seu corpo. Finalmente, Levi deu-lhe um forte chute no estômago com ambos os pés, enviando-o para baixo antes de prendê-lo no lugar e desferir uma série implacável de socos brutais. Nesse ponto, o Senhor do Submundo mal conseguia reagir. Ele murmurava palavras quebradas entre os dentes, sua força se esvaindo rapidamente enquanto sua energia acabava mais rápido do que ele conseguia restaurá-la. Enquanto isso, o mensageiro confirmou calmamente que sua conclusão anterior estava correta. Dentro da zona proibida, enormes quantidades de energia estavam sendo constantemente fornecidas. Percebendo isso claramente, ele bateu as asas e continuou instando Levi a continuar queimando o fantasma sem parar. Mesmo assim, a batalha feroz continuava. Horas se passaram enquanto a luta continuava com intensidade implacável, e depois de 6 horas exaustivas, o Senhor do Submundo ainda estava preso no aperto esmagador de Levi. Ele já estava à beira da morte, cercado por chamas azuis e mal conseguia se segurar. Ainda assim, mesmo nesse estado, ele teimosamente se agarrava à vida, amaldiçoando Levi e exigindo com raiva que fosse liberado. Levi franziu a testa sombriamente antes de desferir outro golpe final. Desta vez, seu punho estava envolto em chamas negras profundas que perfuraram o abdômen do Senhor do Submundo e se espalharam instantaneamente, devorando-o completamente. 3 horas longas se passaram após aquele momento. Então, quando o silêncio começou a se estabelecer sobre o campo de batalha, Jasper de repente notou algo aterrorizante: sua própria mão havia começado a desaparecer lentamente, se dissolvendo no ar. O herói virou lentamente e testemunhou a cena de partir o coração. Mesmo enquanto seu corpo estava se desintegrando e se aproximando da morte, o Senhor do Submundo continuava a proferir maldições cruéis.
Com veneno na voz, ele prometeu que Jasper morreria ainda mais rápido do que ele. Os olhos de Levi se abriram de surpresa e medo quando uma notificação brilhante apareceu diante dele. O sistema o informou friamente que o Senhor do Submundo estava prestes a ser destruído completamente. Ao mesmo tempo, outro relatório apareceu. Ele explicava que um dos satélites que havia completado sua missão com sucesso seria agora chamado de volta antes do previsto. Neste ponto, o Senhor do Submundo já havia sido queimado quase até o osso pelas chamas implacáveis. No entanto, naquele momento, ele de repente sentiu algo estranho se agitar ao seu redor. O sistema apareceu mais uma vez diante de Levi. Desta vez, no entanto, sua mensagem transmitia tranquilidade, dizendo calmamente que Jasper estaria, no final das contas, seguro. Já então, o corpo de Jasper havia quase desaparecido completamente, se tornando quase nada. Mesmo assim, ele ainda conseguiu sorrir levemente e silenciosamente incentivar Levi em seu coração, pedindo-lhe para continuar lutando e salvar o mundo. Levi segurou firmemente o Senhor do Submundo até que o inimigo finalmente desabou e se dissolveu no ar vazio. Sem aviso, a chama negra queimando na mão de Levi de repente se intensificou violentamente, explodindo com um poder maior do que antes e queimando tudo ao seu redor. Alguns segundos depois, Levi abriu lentamente a palma da mão. Não havia mais nada dentro dela. O Senhor do Submundo foi completamente destruído e finalmente desapareceu para sempre. Nesse exato momento, uma fenda radiante de repente se abriu através das espessas nuvens no céu. Uma luz brilhante desceu pelo gap, iluminando o mundo sombrio abaixo. De dentro dessa abertura brilhante, uma linda garota apareceu lentamente, flutuando graciosamente no ar. Seu corpo inteiro brilhava com uma luz suave e deslumbrante enquanto ela estendia gentilmente a mão em direção a Levi. No momento seguinte, ela se aproximou e envolveu seus braços ao redor do herói chorando, puxando-o para um abraço quente e reconfortante. Logo depois, uma marca brilhante e luminosa formou-se lentamente no centro da testa de Levi. O sistema rapidamente explicou que o caminho celestial havia concedido a ele um corpo astral especial como recompensa. A luz dos céus repousou na testa de Levi, mas ele não se moveu nem um pouco. A marca piscou suavemente por um momento antes de desaparecer e se fundir à sua pele. Enquanto isso, o sistema observava impotente enquanto seu hospedeiro continuava soluçando suavemente, repetidamente chamando o nome de Jasper. Ela tentou consolá-lo com uma voz suave, explicando gentilmente que a missão finalmente havia sido completada e que ele poderia agora voltar com segurança ao mundo real. Enquanto isso, o arauto inalava calmamente os últimos vestígios da fumaça negra com evidente satisfação, como se estivesse saboreando os últimos restos do inimigo derrotado. Não muito longe, Ethan olhava para o céu com os olhos vidrados, ainda incapaz de acreditar completamente no que acabará de testemunhar com seus próprios olhos. Somente depois de se convencer repetidamente de que aquilo era real e não algum tipo de sonho, ele finalmente desabou, lágrimas de alívio e felicidade escorrendo por seu rosto. Quando as pessoas perceberam que o Senhor do Submundo havia sido realmente destruído no mundo real, a escuridão que cobria as ruas começou a desaparecer lentamente. Uma menina jovem que estava na rua apontou para o céu e notou animadamente que as nuvens estavam se dissipando. Sua mãe rapidamente cobriu sua boca com surpresa e alegria enquanto olhava para cima. Lágrimas de felicidade começaram a se formar em seus olhos, incapazes de segurar a emoção. As pesadas nuvens escuras foram se afastando gradualmente, revelando lentamente o céu azul claro e pacífico que finalmente havia retornado ao mundo. Perto dali, dois estudantes se abraçavam fortemente, chorando de alívio absoluto enquanto repetiam, sem parar, que o Senhor do Submundo finalmente havia sido destruído. Mas sua amiga próxima estava chorando descontroladamente, lembrando-se de Jasper. Quando ela ouviu seu nome novamente, suas lágrimas caíram ainda mais forte, enquanto as outras duas garotas a olhavam em silêncio, atônitas. Em outro lugar, um casal também lamentava em silêncio, chorando pela perda de Jasper e lutando para aceitar que ele talvez realmente tenha ido embora. Em outro local, uma garota envolta em um cobertor chorava suavemente enquanto agradecia sinceramente a Jasper por tudo que ele havia feito. Após um momento, ela puxou o cordão da cortina e o quarto se encheu de luz solar intensa, forçando-a a proteger os olhos.
Pelo mundo inteiro, incontáveis pessoas expressaram silenciosamente sua gratidão a Levi e Jasper, enviando seus sentimentos e orações mais sinceros. Mais tarde, durante uma cerimônia formal de premiação, o herói recebeu um lindo buquê de flores brilhantes. Ao mesmo tempo, a voz do sistema anunciou calmamente que a deusa havia despertado completamente e que os espíritos finalmente haviam desaparecido. Dentro do grande e luxuoso salão, Levi e o arauto estavam juntos, aceitando flores da multidão. Uma salva de palmas estrondosa encheu a sala enquanto o sistema declarava oficialmente que Levi havia completado a missão com sucesso. Tanto o herói quanto o deus olhavam silenciosamente para as flores em suas mãos, ouvindo atentamente enquanto o sistema continuava explicando os detalhes finais da tarefa completada. A imagem de Levi apareceu de repente em uma tela gigante, visível para as pessoas que estavam nas ruas. O sistema orgulhosamente informou que ele havia completado a missão com a maior classificação possível, SSS. Além disso, ele havia recebido a bênção da humanidade durante a era do colapso do mundo. Essa bênção nasceu das sinceras esperanças das pessoas de todos os lugares, bem como da vontade do próprio mundo. Agora, restavam apenas 3 segundos antes que Levi e o arauto fossem teletransportados de volta. O sistema iniciou a contagem regressiva. À medida que os números desciam para 1, as flores espalhadas pelo chão de repente se levantaram no ar e começaram a flutuar, como se fossem levadas por uma brisa suave. No momento em que o sistema anunciou o retorno deles, Levi e o galo de repente desabaram no chão, chocando todos que estavam assistindo por perto. Ambos caíram imóveis onde haviam caído, com os corpos espalhados pelo chão. As pessoas imediatamente correram em direção a eles, em pânico e preocupação. Algum tempo depois, na sala silenciosa de um hospital, o verdadeiro lutador Levi estava sentado na cama em sua enfermaria de recuperação. Com um olhar confuso, o jovem apontou para si mesmo e tentou explicar ao homem à sua frente que ele não fazia ideia de por que todos o estavam chamando de Salvador. Ele admitiu honestamente que não conseguia lembrar de nada. Levi examinou cuidadosamente suas próprias mãos e acrescentou que ele já não conseguia invocar as poderosas chamas que costumava usar durante a batalha. O comandante e vários de seus subordinados atrás dele trocaram olhares incertos, claramente sem saber como responder a essa situação inesperada. Enquanto isso, do outro lado de uma tela, um homem confortava suavemente sua esposa enquanto ela chorava quieta em seus braços. Dentro de uma das lojas, várias meninas da escola também choravam juntas, desejando que, de alguma forma, neste novo mundo, os dois heróis se encontrassem novamente algum dia. Depois de algum tempo, um homem ficou quieto em um parque diante de uma enorme estátua dedicada à equipe de extermínio de fantasmas. Levi ficou lá em silêncio enquanto o vento soprava ao seu redor. Seus olhos se moviam lentamente pela estátua imponente, examinando cuidadosamente cada detalhe, especialmente o rosto. Ao ver que os traços da estátua coincidiam quase perfeitamente com os seus, o herói não pôde deixar de se perguntar em silêncio se aquilo realmente era para representá-lo. De repente, aplausos altos e animados de fãs próximos quebraram o silêncio, fazendo-o virar de surpresa. Ele viu um grupo de crianças correndo em sua direção, felizes, segurando seus cadernos e pedindo autógrafos. Uma garotinha entre elas ainda segurava um balão em formato de Levi. Enquanto isso, em outro lugar, Mugu se aproximou de um cavalheiro e perguntou-lhe se ele realmente havia concordado com a decisão. O homem confirmou calmamente que havia dado sua permissão. O jovem franziu profundamente a testa e comentou com preocupação que tal decisão provavelmente não deveria ter sido tomada tão facilmente. Em resposta, o deus suspirou cansado e admitiu que talvez tivesse ficado muito mole ultimamente e simplesmente não conseguisse recusar. Ele então lembrou que, se a barreira protetora absoluta fosse expandida para cobrir todo o planeta, o consumo de poder divino aumentaria várias vezes. O homem apertou lentamente os dedos e respondeu que forças extraterrestres já estavam se reunindo nas proximidades e a Terra precisava desesperadamente dessa proteção. Mugu franziu ainda mais a testa e respondeu que ele entendia perfeitamente bem isso. Afinal, entre todos os deuses, era o Senhor quem possuía as habilidades protetoras mais fortes. Ao ouvir essas palavras, o homem finalmente levantou o olhar. No entanto, antes que pudesse falar, o jovem rapidamente o interrompeu.
Ele explicou que, se o Deus interferisse pessoalmente demais, seu poder divino acabaria dentro de 1000 anos, fazendo dele o primeiro Deus a perecer nesta guerra. Então Jasper fez uma pergunta simples, mas pesada: como alguém poderia se contentar em salvar apenas um único canto sobrevivente do mundo? O jovem olhou para ele com uma tristeza clara em seu rosto. Após um momento de silêncio, incapaz de encontrar uma resposta adequada, ele finalmente admitiu que entendia os sentimentos de Jasper. Logo depois, ele voltou com uma notícia preocupante, declarando que todas as 9 batalhas já haviam sido perdidas e que os deuses da Terra não eram mais capazes de resistir à raça alienígena. Jasper franziu ligeiramente a testa e lembrou-o de que a situação envolvendo a união das 5 estrelas já era conhecida por todos os deuses há bastante tempo. Enquanto desenhava calmamente talismãs misteriosos sobre a mesa, ele continuou ouvindo enquanto o jovem perguntava mais uma vez por que não poderiam simplesmente abandonar os recursos da Terra completamente. O homem lentamente levantou a cabeça e falou com firmeza. Declarou que os deuses haviam nascido da própria Terra, e era seu dever proteger este mundo e assumir a responsabilidade por tudo o que acontecesse dentro dele. Ele explicou calmamente que ele mesmo havia nascido neste planeta. Por causa dessa simples verdade, acreditava ser seu dever proteger tudo que pertence a este mundo e todos que nele vivem. Então ele acrescentou, com uma voz firme, que mesmo se seu corpo desaparecesse algum dia, sua determinação e vontade permaneceriam. Só de ficar firme assim, ele acreditava, poderia realmente merecer ser chamado de Deus. Enquanto isso, no mundo real, o sistema relatou silenciosamente que a fusão do fragmento do espírito primordial havia sido concluída com sucesso, e um dos companheiros havia recebido uma recompensa especial. Jasper estava deitado, com os olhos bem fechados. No centro de sua testa, uma marca fraca brilhava suavemente, pulsando como uma pequena estrela na escuridão. Momentos depois, o sistema falou novamente, parabenizando-o calorosamente por ter recebido com sucesso o fragmento do espírito original. A voz do sistema lentamente trouxe Jasper de volta à consciência. Ele piscou e abriu os olhos devagar, e o sistema imediatamente acrescentou com diversão que ele parecia incrivelmente adorável. Ainda confuso, Jasper olhou ao redor cuidadosamente. Só então percebeu que estava, de alguma forma, enrolado ao redor do pescoço de um jovem adormecido, descansando tranquilamente sob as raízes de uma grande árvore. Ele olhou atentamente para o rosto de Levi e de repente percebeu algo estranho. De um ângulo, o rosto de Levi parecia muito maior do que o normal. Então Jasper olhou para seus próprios membros e congelou de choque. O que ele viu não eram mãos, mas garras afiadas de dragão. A realização imediatamente o lançou em completo pânico. Enquanto ele se torcia de confusão, notou algo mais atrás de si, um grande laço rosa amarrado cuidadosamente em suas costas. Furioso e perplexo, ele exigiu saber o que diabos seu corpo havia se transformado. Enquanto Jasper continuava se movendo, ele de repente percebeu algo ainda mais inacreditável. Seu corpo estava leve, e para sua surpresa, ele descobriu que podia realmente voar. Ele passou alguns segundos pensando sobre essa nova habilidade estranha antes de chamar Levi mais uma vez, esperando acordá-lo. Gentilmente, Jasper tocou a bochecha de Levi com sua pequena garra, tentando fazer o protagonista acordar e ver sua aparência completamente nova. Após um curto período, Levi abriu lentamente os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Jasper, parecido com um dragão, flutuando à sua frente, com seus olhos brilhantes, chamando-o. Levi olhou surpreso antes de finalmente reconhecê-lo. Jasper empinou orgulhosamente a barriga, confirmando claramente que sim, era realmente ele. Por um momento, os dois simplesmente se olharam. Seus rostos se encheram de felicidade genuína ao perceberem que ambos haviam finalmente despertado em segurança. Levi observava com espanto enquanto Jasper voava alegremente ao seu redor, orgulhoso, exibindo seu novo corpo. Levi levantou o polegar com um sorriso compreensivo, elogiando-o silenciosamente. Os bigodes de Jasper se ergueram com orgulho. Ele aceitou o elogio feliz, mas quando Levi perguntou casualmente se ele poderia voltar à forma humana, Jasper congelou de repente. O jovem dragão percebeu, com crescente horror, que talvez ele não pudesse mais voltar à sua forma humana.
Levi coçou a cabeça e perguntou o que eles deveriam fazer agora. Jasper honestamente admitiu que também não fazia ideia. Mas, um segundo depois, seu humor mudou completamente e sua cauda balançava feliz enquanto ele declarava que, pelo menos agora, poderia voar para todo lugar. Depois de algum tempo, o sistema calmamente anunciou que o segundo satélite havia retornado com sucesso ao seu corpo original. Devagar e silenciosamente, o mensageiro abriu os olhos novamente. Ele esticou suas asas e soltou um grito alto. Ao mesmo tempo, o sistema declarou que o segundo companheiro havia recebido uma recompensa, uma habilidade chamada Flechas Perfurantes. Levi e Jasper assistiram, confusos, enquanto o galo começava a balançar violentamente a cabeça. Eles imediatamente suspeitaram que ele provavelmente havia ganho mais uma habilidade completamente inútil. Mas então outro pensamento passou pela cabeça do arauto. Ele de repente se lembrou de que foi Levi quem o trouxe a esse mundo estranho e lhe concedeu habilidades especiais em primeiro lugar. Percebendo isso, o arauto se sentiu empolgado novamente. Ele bateu suas asas com confiança, convencido de que tudo o que estava acontecendo agora era simplesmente outro chamado misterioso do destino. Depois disso, ele cuidadosamente espalhou suas asas e olhou ao redor, examinando a área de perto antes de concluir que eles realmente haviam retornado ao seu mundo original. Imediatamente depois, ele esticou suas asas com orgulho novamente e admirou sua aparência. Finalmente, ele havia recuperado a habilidade de se transformar em uma fênix mais uma vez. Após confirmar isso, o arauto rapidamente voltou ao seu hábito de reclamar. Em sua mente, ele começou a amaldiçoar mais uma vez esse mundo estranho e caótico. Nas proximidades, os demônios derrotados que Levi havia destruído pareciam olhar silenciosamente para o galo, quase como se o culpassem por tudo o que havia acontecido. De repente, o arauto lembrou-se de algo importante. Ele precisava chamar Theo e verificar se seus ferimentos haviam cicatrizado corretamente. No momento seguinte, Theo apareceu em pé na grama. O mensageiro imediatamente voou até ele, feliz, e começou a perguntar sobre sua condição. Theo caminhou calmamente para a frente, passando por Levi e Jasper. Então, sem aviso, ele de repente se ajoelhou e abraçou o galo com força, surpreendendo-o completamente. Os olhos do arauto se abriram dramaticamente quando viu as duas pessoas à sua frente reagindo com surpresa. De repente, seu próprio corpo mudou e ele se transformou de volta em humano, o que chocou ainda mais todos os que estavam assistindo. Theo chorou abertamente de alívio, admitindo que já havia se preparado para o pior possível. Ele continuou chorando pesadamente, o que deixou o arauto completamente estupefato e sem saber como reagir. Um mensageiro ficou ali, desconfortável, tremendo ligeiramente e olhando impotente para seus dois companheiros, como se pedisse ajuda. Nesse momento, o mensageiro percebeu algo incomum em Theo e rapidamente o interrompeu. Ele estendeu a mão curiosamente e tocou o cabelo de Theo, pretendendo perguntar a ele quando ele havia mudado o estilo de cabelo. Mas, no momento em que tocou, todo o tufo de cabelo escorregou e caiu, revelando uma cabeça lisa e brilhante por baixo. O arauto congelou completamente, olhando incrédulo para o reflexo ofuscante. O brilho estava tão forte que Levi e Jasper quase desejaram ter óculos de sol. Tentando rapidamente consertar a situação, o mensageiro colocou o aplique de volta na cabeça surpresa de Theo. Ele se virou, fingindo que nada havia acontecido, mas Theo imediatamente o chamou de volta. Theo então olhou, confuso, para seu genro, que já estava encostado no tronco de uma árvore tentando recuperar o fôlego. Nesse momento, o mensageiro finalmente perdeu o controle. Ele agarrou a barriga e explodiu em risos incontroláveis até as lágrimas rolarem por seu rosto. Seu riso alto ecoou pela floresta, fazendo Theo gritar de vergonha e raiva. Nesse momento, o sistema calmamente anunciou que o dono estava faltando apenas uma habilidade do tipo explosivo e perguntou se ele gostaria de adicioná-la imediatamente. No entanto, Levi estava completamente absorvido em brincar com Jasper e não deu a mínima atenção. Vendo isso, o sistema simplesmente anunciou que começaria a atualização automaticamente. Enquanto isso, um Theo irritado finalmente conseguiu parar o arauto, que ainda ria incontrolavelmente com a revelação inesperada da calvície.
Um painel apareceu silenciosamente com uma mensagem parabenizando o usuário pela atualização bem-sucedida, mas nenhum deles percebeu. Nesse momento, nos olhos de Levi, a única coisa que importava era Jasper. Enquanto isso, Jasper estava feliz, correndo atrás de borboletas nas proximidades, completamente despreocupado, enquanto o sistema suspirava e voltava ao seu modo normal de trabalho. Ainda assim, o sistema mal conseguia esconder sua empolgação. Estava convencido de que, com suas novas atualizações, ajudaria seu dono a ficar muito mais forte do que antes. Mas, no fundo, também sentia preocupação. O caminho à frente parecia ainda mais difícil agora, e o pequeno sistema temia que algum dia falhasse naquilo que chamava de pai. Nesse momento, Shaun se aproximou lentamente do grupo. Levi e Jasper pararam de brincar e se viraram para ele. Shaun parecia calmo e reservado, mas seu rosto claramente mostrava felicidade silenciosa. Ele explicou que Jasper havia sido transformado em um espírito, então era realmente maravilhoso que ele tivesse despertado novamente e ainda pudesse falar a língua humana. Levi perguntou baixinho, com um toque de tristeza na voz, se o diretor havia vindo para levá-los de volta ao trabalho. Shaun rapidamente tranquilizou com um sorriso gentil, dizendo que ele simplesmente veio para visitá-los e que ainda não havia trabalho urgente esperando. Ao ouvir isso, Levi e Jasper abriram os olhos de surpresa. Shaun olhou para eles calorosamente, mal conseguindo segurar as lágrimas de alívio e felicidade. Não muito antes, Shaun havia recebido uma notificação em seu telefone. Ao ouvir o alerta, ele abriu os olhos confuso e conferiu a mensagem, claramente não esperando nada importante naquele momento. O homem de um olho, que estava por perto, suspirou quieto e explicou que as Nações Unidas haviam acabado de divulgar uma lista oficial classificando os 100 maiores estrategistas de toda a humanidade. De acordo com a lista recém-publicada, Levi havia sido classificado como o maior estrategista do mundo inteiro. Para tornar as coisas ainda mais inacreditáveis, a enorme recompensa de $1 bilhão já havia sido transferida para a conta do hospital psiquiátrico associado a ele. Ao ouvir essa notícia, Shaun parecia completamente atordoado. Por um breve momento, ele parecia até se perder em uma fantasia, imaginando-se alcançando uma espécie de iluminação pacífica, como um monge que já havia visto a verdade do mundo. Incapaz de conter sua empolgação, Shaun de repente puxou Levi e Jasper para um grande abraço. Ele os elogiou calorosamente e continuou repetindo quanto estava orgulhoso, dizendo que eles haviam feito um trabalho incrível. O homem de um olho suspirou mais uma vez e calmamente acrescentou que o comandante já havia notado o grande pagamento ligado ao hospital psiquiátrico e começado a fazer perguntas sobre isso. Shaun imediatamente ficou nervoso ao ouvir isso, sem saber como poderia explicar a situação. No entanto, o homem de um olho respondeu calmamente, dizendo que simplesmente haviam afirmado que era uma doação para apoiar a instituição. Ele também mencionou algo mais que a mãe que havia abandonado os dois meninos nunca mais voltou para vê-los. Shaun rapidamente respondeu com confiança que Levi e Jasper sempre estiveram sob seus cuidados, e que tudo havia sido tratado corretamente durante todo esse tempo, sem nenhum problema. No entanto, o homem de um olho franziu levemente a testa e lembrou-lhe que, tecnicamente, todos os salários e bônus ganhos pelos dois acabaram indo parar nas mãos de Shaun. Shaun simplesmente sorriu e dispensou a preocupação, orgulhosamente chamando Levi e Jasper de seus meninos favoritos e dizendo que eles trabalharam muito lá fora. Então ele enfiou a mão no bolso e puxou um pouco de dinheiro, explicando que a estranha transformação de Jasper provavelmente poderia ser contada como algum tipo de acidente de trabalho. Levi e Jasper trocaram olhares desconfiados, quietos, se perguntando se aquele pequeno valor seria suficiente para comprar uma garrafa de leite. Shaun riu alegremente e os tranquilizou, dizendo que, se os dois juntassem seu dinheiro, com certeza conseguiriam comprar um balde inteiro de leite desde que não escolhessem a marca mais cara. Ambos os meninos ficaram genuinamente emocionados com suas palavras. Agradeceram sinceramente ao diretor e deram um passo à frente para abraçá-lo com força. Assistindo Shaun sorrir tão feliz, o homem de um olho pensou quieto consigo mesmo que o velho diretor provavelmente estava muito satisfeito com o quanto de dinheiro ele havia ganhado graças a eles. Depois disso, ele casualmente tirou um cigarro e anunciou que o Departamento das 5 Nações se tornará extremamente determinado a premiar lutadores poderosos dessa vez.
Sob o olhar curioso de Shawn, o homem de um olho acendeu o cigarro e explicou calmamente que, além dos bônus habituais de classificação, um sistema especial de torneios também seria introduzido. Ele continuou explicando que o departamento queria incentivar os lutadores de classificação mais baixa a treinar mais e desafiar aqueles que já estavam entre os primeiros lugares. Quem derrotasse com sucesso um lutador classificado, tomaria imediatamente o lugar dessa pessoa na lista e receberia a recompensa associada a essa posição. Ao ouvir isso, Shawn de repente percebeu algo chocante: se alguém derrotasse Levi, o país teria que pagar uma recompensa de $1 bilhão. Mas o homem de um olho rapidamente esfriou sua empolgação explicando que as 5 nações na verdade não tinham tanto dinheiro. Metade da recompensa vinha de fundos governamentais, enquanto a outra metade vinha diretamente dos próprios ganhos de Levi. Por causa disso, ele aconselhou Shawn a não gastar todo o dinheiro rapidamente e a manter pelo menos metade dele guardado, caso Levi perdesse sua posição. Enxugando o suor da testa, Shawn tentou se acalmar, convencendo-se de que provavelmente não haveria muitas pessoas corajosas o suficiente para desafiar Levi, o atual número 1. No entanto, o homem de um olho casualmente mencionou que Levi estava, na verdade, recebendo solicitações de desafio quase todos os dias. Shawn olhou em choque, incapaz de acreditar que alguém teria coragem de fazer isso. Ele rapidamente apontou que Levi ainda estava dentro de sua clínica psiquiátrica e nem havia retornado para o trabalho normal ainda. O homem de um olho explicou que o Departamento das 5 Nações já havia desenvolvido cápsulas especiais de simulação de combate capazes de recriar com precisão a força real de um lutador. Todos os dados dos 100 primeiros lutadores haviam sido cuidadosamente registrados e convertidos em modelos digitais detalhados de combate. Usando essas cápsulas, qualquer pessoa poderia submeter uma solicitação através da Agência Nacional, entrar no dispositivo e lutar contra uma versão digital do lutador classificado. O homem de um olho acrescentou que, apenas na noite anterior, a cópia digital do lutador classificado em 100º havia sido derrotada por um lutador nacional de Diago. Nem uma hora depois, ele recebeu uma notificação. A mensagem dizia claramente que uma verdadeira luta oficial teria que ser realizada através da cápsula de simulação antes do final do dia. Shawn imediatamente se inclinou para a frente com curiosidade e perguntou como a luta havia terminado. O homem de um olho respondeu calmamente que o desafiante perdeu a luta real e também foi obrigado a devolver metade da recompensa que havia recebido anteriormente. Como se viu, o valor que ele teve que devolver foi exatamente 500 mil. Shawn então perguntou, confuso, como o homem de um olho parecia saber todos os pequenos detalhes daquela situação. O homem de um olho explicou calmamente que a pessoa que havia ocupado a 100ª posição na lista de classificações era, na verdade, ele mesmo. Após essas palavras, um breve, mas muito constrangedor silêncio preencheu o ambiente. Tentando animá-lo, Shawn disse que, embora ele tivesse perdido a posição, ainda havia ganhado 500 mil em apenas alguns dias. Ele perguntou brincando se o resultado o havia satisfeito, mas o homem de um olho simplesmente acenou com a mão irritado e pediu para Shawn ir embora. Ele lembrou que a recompensa oficial para a 100ª posição era, na verdade, 1 milhão. Ao ouvir isso, Shawn não pôde deixar de sorrir levemente. Então, o homem de um olho continuou listando os valores das recompensas. O lutador classificado em 99º recebeu 2 milhões, enquanto a posição número 1 carregava uma recompensa gigantesca de 1 bilhão. Shawn imediatamente começou a calcular em sua cabeça, pensando que, se alguém derrotasse os lutadores classificados em 99 e 98, poderia ganhar 1, 2 e 3 milhões, passo a passo.